Olá pessoal, boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook do Movimento Organizado Curitibano. Esse é um programa denominado por nós do Movimento 60 Minutos. É um programa de entrevistas onde a gente traz personalidades do mundo do futebol, da política e dos movimentos sociais. Portanto, hoje nós temos aqui a presença das companheiras da UP, União Paranense dos Estudantes, que é a nossa Larissa, e também temos a presença da Thaís, que é a presidenta da União Paranense dos Estudantes Secundaristas. E temos os demais companheiros aí que vão entrevistar esse pessoal do movimento estudantil. Então, eu sou o Carlos Maia, sou coordenador do movimento, do MOC. Nós temos aqui também a presença do nosso Luiz Cado, que é coordenador do coletivo de torcedores Coxa Comunas. Então, a gente vai começar com uma apresentação breve dos companheiros aí. Então, por favor, Luiz Cado, se apresenta para nós, depois o pessoal aí dos entrevistadores. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, conversando com vocês. Me chamo Luiz Cado, como disse meu camarada, sou um dos representantes e organizadores do Coxa Comunas. Sou estudante de Direito e também sou atleta profissional de MMA, é o que eu faço para viver no momento. E é uma honra, um grande prazer poder estar debatendo hoje com vocês. Oi, boa noite. Eu sou a Ana Valente, sou advogada, atuo também como advogada da Ativa e sou uma das coordenadoras do Coxa Comunas. Oi, boa noite. Meu nome é Daniele Pereira. Atualmente eu sou mestranda em Planejamento Urbano pela UFPR e me formei em História, em bacharel também, pela UFPR. Então, desde 2016 eu acompanho, desde 2015 eu acompanho um pouco do movimento estudantil. Boa noite, eu sou Larissa Souza, eu estou aí presidente da União Paranense dos Estudantes, sou acadêmica de Química da UTFPR aqui no campus Curitiba, e de Pato Branco, mas atualmente moro em Curitiba. Oi, gente, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, boa noite a todos que estão aqui, né, fazendo e organizando essa live. Eu sou a Thaís, sou estudante do terceiro ano de Informática pela UFPR, campus avançado Barracão, e recentemente fui eleita presidenta da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Muito bem, é isso. Eu quero agradecer, então, a presença das companheiras aí da UP e da UPES, que muito nos honra com a sua presença. A gente sabe e tem um carinho muito grande pelo movimento estudantil. Nós que fazemos movimento pelas torcidas organizadas, e a gente entende que os movimentos, mais do que nunca, devem estar trabalhando em conjunto, porque o inimigo é o mesmo, não é isso? O pessoal está sabendo que hoje a gente vive um refluxo, né, das lutas políticas do campo da esquerda, por uma série de situações, né? A pandemia, eu acho que é a maior das situações que não nos permite ir para as ruas para fazer a luta contra um governo que a gente entende e que todos sabem é um governo antidemocrático, antipopular, que ataca ferozmente não só os trabalhadores no seu dia a dia, através da retirada de direitos, como também ataca as organizações dos trabalhadores. Existe uma política, né, voltada para desqualificar os movimentos sociais, sejam eles de trabalhadores que lutam por suas condições de trabalho, melhores condições de trabalho, que são a luta sindical, seja a luta do movimento do sem terra, o pessoal que está sem casa, o movimento do sem teto, e obviamente também o movimento estudantil sofre com isso. E nós, do movimento de torcidas, também. Existe uma luta, sempre teve uma defenestração da mídia e de governos antidemocráticos contra os torcedores que se organizam em torcidas, né, como a gente vê tradicionalmente nos estádios. Obviamente que tem briga, obviamente que tem situações muitas vezes que não é saudável, né, para que a gente possa levar a família aos estádios e coisas desse gênero. Mas isso são casos isolados que a mídia tenta colocar sempre em evidência. Portanto, a nossa luta tem sido também essa de transmitir à população que as torcidas, acima de tudo, né, têm o direito
os trabalhadores de ir para o estádio, não agora, obviamente, aliás, a gente até é contra esse momento, por causa da pandemia, da volta do futebol. Mas a gente entende que, mais do que nunca, o debate político deve acontecer. E nós temos tentado fazer isso a partir do 31 de maio, quando uma carreata as carreatas que semanalmente aconteciam, né, dos bolsonaristas lá no Centro Cívico, a gente conseguiu juntar outras torcidas organizadas da capital, né, do campo da esquerda, do Atlético Canhotos, do Cap Antifas, do Atlético Paranaense, e o pessoal do Gralha Marques, do Paraná Clube. Junto conosco, a gente conseguiu fazer com que as carreatas, denominadas por nós de carreatas da morte, fossem brecadas naquele momento, e de lá para cá não aconteceram mais. Então isso demonstra que a união do povo, né, a mobilização social e popular, consegue barrar, né, o fascismo que se expressava nas ruas pelos bolsonaristas. Então eu quero passar então a palavra para o pessoal nosso se apresentar, falar do seu movimento, dos seus movimentos, da União para Estudantes, que é a nossa Larissa, e você tem, portanto, 15 minutos. Tá? Por favor. Perfeito, obrigada Maia, obrigada a todos vocês pelo convite. Estou extremamente feliz e honrada por poder participar dessa live tão importante, né, e construir aí essa parceria com as torcidas organizadas, que tiveram um papel fundamental aí na nossa resistência agora durante a pandemia. E como Maia estou agora aí, né, no break dessas caminhadas absurdas de pessoas dos mais ricos da cidade pedindo a reabertura do comércio e apoiando o Bolsonaro e coisas do tipo, né. Mas enfim, eu estou aí desde setembro do ano passado à frente da União Paranaense de Estudantes, uma entidade que há 80 anos representa, né, a entidade máxima de representação dos estudantes da graduação aqui no estado do Paraná. Nós somos a entidade estudantil estadual mais antiga do país, e aí, né, estamos sempre em conjunto com a União Nacional dos Estudantes, a NPG também, dos pós-graduandos, enfim, sempre construindo aí os projetos dos estudantes aqui no estado. A gente tem uma história muito, muito complexa, né, em especial dentro da UFR, dentro das universidades, a construção das universidades ao longo desses anos. Mas aí eu queria falar, dedicar aqui minha fala um pouquinho para esse momento de pandemia que a gente está vivendo e como a UB está se agindo, né, e defendendo a educação dos estudantes nesse momento tão atípico que a gente vive, né, que o planeta vive. Acho que a gente precisou se reorganizar e dentro de tudo que a gente tinha planejado para essa gestão com esse momento de pandemia. E surgiram, claro, né, como sempre, surgiram pautas aí de ataques do governo que os estudantes sempre passaram e passarão enquanto a gente tiver esses governos aí fascistas, genocidas e que não se importam com a educação, com todo o setor público, né? Mas a gente vive aí ataques hoje, como, por exemplo, dentro das universidades privadas, que a gente está aí construindo a campanha do Reduz Paraná, que é uma campanha pedindo a redução das mensalidades nas instituições privadas de ensino superior, né, aqui do nosso estado, e também em todo o país, através da UNE e das entidades estaduais. Mas a gente entende que a pandemia afetou diretamente no salário e na renda mensal dos estudantes, das famílias brasileiras, né? O auxílio emergencial atingiu alguns, mas de qualquer forma a gente entende que não é suficiente e existem prioridades dentro de uma casa. E aí a gente também parte do pressuposto que as universidades reduziram os gastos, né, como água, energia, limpeza e talvez até internet. Então não tem por que a gente também não ter redução das mensalidades, né? Então a gente está nessa luta gigantesca, pedindo a redução das mensalidades, por entender que o estudante perdeu o seu emprego, perdeu o seu estágio, não tem mais como bancar a sua mensalidade de alto custo, né? Então a gente entrou recentemente com uma ação civil pública, em nome da União Paranaense dos Estudantes, aí para todas as universidades privadas do estado, pedindo essa redução. A gente está nesse processo aí de encaminhar essa ação, mas para além disso a gente tem vários outros cronogramas políticos aí que falam sobre a campanha da redução, né? E dentro das universidades públicas, a gente também continua sofrendo com a exclusão que o ensino remoto traz, né? A gente vive aqui no nosso governo estadual, o governo do Ratinho Júnior, um governo que pressionou, né, as universidades públicas estaduais aqui do estado, para aprovarem o ensino remoto a qualquer custo. Inclusive, a gente recebeu até um ofício do estado falando que se não aprovassem o ensino remoto, ia ter a demissão em massa dos professores contratados, e não teria uma nova data para recontratar esses professores ou novos professores. Então a gente sofre essa ameaça, essa pressão, para além do Ministério da Educação, também do governo do estado, que é um governo alinhado aí com o governo federal, né? Então a gente aprovou aí em todas as universidades
federais e estaduais também o ensino remoto, que a gente está a gente não, né? Que as universidades estão construindo, algumas inclusivas e outras totalmente exclusivas, né? Muitas delas, principalmente as estaduais, ignoraram as entidades estudantis, ignoraram os DCS que fizeram grandes manifestações e grandes abaixo-assinados e várias outras tentativas também de diálogo com a universidade, não ouviram as entidades estaduais, as nacionais. Teve uma universidade em especial, a Unespar, que nem o conselheiro discente participou da reunião, que aprovou aí esse ensino remoto. Então, estão construindo com base nessa exclusão daqueles que não podem acessar esse ensino. E a gente entende as diversas dificuldades dos estudantes hoje, né? Seja as mães universitárias que têm filhos em casa, que não têm condições de assistir uma aula, seja os estudantes os universitários que têm irmãos menores, precisam ajudar em casa nesse momento, e também aqueles que não têm condições de ter um aparelho eletrônico, de ter uma internet de qualidade dentro de casa. Então, são as mais diversas dificuldades que a gente enfrenta. Agora, algumas universidades têm entrado com um plano de internet, um plano de aparelho aí que a gente está conseguindo reverter com muita luta, mas antes foi feito com muita exclusão do movimento estudantil no geral, né? Mas a gente está conseguindo caminhar. E claro que nós também não somos favoráveis à paralisação do mundo acadêmico, né? Do universo acadêmico. Muito pelo contrário, a gente entende a necessidade de continuar em movimento. Mas precisamos entender também que isso precisa ser um estudo de caso, precisa ser construído com os estudantes, precisa incluir todas as áreas, né, de uma comunidade acadêmica, os estudantes, professores, os técnicos, porque não são só os estudantes que estão sofrendo, né, com esse ensino à distância, também são os professores, em especial os professores mais velhos, que têm dificuldade aí com algumas plataformas, em especial os técnicos, e dentro das universidades privadas também estamos tendo as demissões em massa, né, desses professores, desses técnicos, desses terceirizados. Então a gente vê aí várias lutas por todos os lados, a gente tendo que ser a resistência, que ser o enfrentamento a esse governo, né, que um dos temas aqui da nossa live é o avanço, né, e o crescimento do neofascismo no nosso país. E a gente sabe que esse governo é um governo que não pensa em políticas públicas para a juventude, políticas públicas para os mais pobres, né, para os em vulnerabilidade socioeconômica, para aqueles para o povo, na verdade, né, aqueles que constroem todos os dias o nosso país. Então, enfim, queria só agradecer mais uma vez aqui o convite para a gente poder falar aqui um pouquinho com vocês e mais uma vez aí deixar minha saudação para as torcidas aqui do nosso estado que estão construindo aí a resistência, que naquele dia, né, estiveram lá para combater a carreata e os fascistas e aqueles que não prezam pela vida, mas que não pararam ali, né, que continuaram com esse movimento lindo que cresce cada dia mais e participaram de vários outros momentos em que a gente se colocou resistência, se colocou contra o governo Bolsonaro, se colocou a favor da vida, a favor do povo e a favor da democracia. Então, bom, acho que é isso que eu queria falar. Deixar aqui a saudação minha, a saudação da União Paranaense dos Estudantes e agradecer aí pelo convite. Maravilha, Larissa. Vamos ouvir então agora a nossa companheira aí, a Thaís, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, os secundas. Então, por favor. Boa noite novamente a todos e todas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse espaço tão importante que né, a gente está aqui reunido debatendo sobre a educação, sobre o neofascismo que vem avançando no nosso país, né? E debater um pouquinho sobre como os estudantes se encontram nesse momento de pandemia, quais são as dificuldades que a gente vem enfrentando. A UPES, né, a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, é a entidade que existe há 75 anos, né, foi fundada em 1945 e desde então vem lutando em defesa da educação, em defesa da escola pública, em defesa da educação pública gratuita de qualidade. Então, há 75 anos a gente vem em luta e lutando e que todos tenham acesso à educação, né, e não deixaríamos de lutar agora em meio à pandemia. A gente, como a Larissa falou, a gente se readaptou, se reorganizou, assim como as torcidas estão se reorganizando agora e não deixando de lutar, né? Não deixando de se organizar e mostrar o seu descontentamento com esse governo genocida que não pensa no povo, que não pensa na saúde, que não pensa na educação. Trazendo agora, né? Também vou ressaltar um pouquinho do que a gente vem enfrentando agora em meio à pandemia e falar um pouquinho como a UPES vem se mobilizando. Eu fui eleita agora em maio de forma virtual, né? Como a gente precisa reoxigenar a nossa movimentação, se reorganizar, então a gente teve aí o processo online, do qual eu fui eleita e toda a nova diretoria da UPES foi eleita, né?
agora, em meio à pandemia, a gente vê um momento muito complicado. A gente passou aí já a taxa de mais de 100 mil mortos no nosso país, mais de 100 mil sonhos, mais de 100 mil famílias que foram tiradas, né? Por incompetência e irresponsabilidade desse governo genocida, né? Desse governo que não pensa no povo. Então, para além disso, a gente tem uma juventude que está totalmente desamparada, né? Tanto no âmbito universitário quanto no âmbito secundarista, que é a juventude que ao mesmo tempo que precisa trabalhar, precisa estudar, que ao mesmo tempo que estuda, fica em casa, faz os afazeres, tem que ajudar com as contas e casas. A gente sabe que as oportunidades e as condições não são as mesmas. A pauta, né, da exclusão digital que mais vem afetando os nossos estudantes secundaristas aqui do estado do Paraná. A questão dos alunos da área rural, os estudantes que são portadores de algum tipo de deficiência e que não estão tendo o devido suporte agora em meio à pandemia. A UPES, ela vem dialogando com vários estudantes, em vários cantos, de várias realidades diferentes, de várias regiões, falando sobre o ensino EAD, falando sobre as aulas remotas. E com base nisso a gente criou uma campanha agora, a gente também está em processo de campanha que a gente chama agora, a nossa nova campanha, que é o Aula para Quem? Que vem com o intuito de questionar o governo sobre para quem está sendo essas aulas, né? Essas aulas remotas, porque a gente vê, né, que a CED, em suas entrevistas e seus comentários sobre o ensino EAD, vem plantando algo muito lindo, algo perfeito, que 100% dos alunos estão conseguindo acessar as atividades remotas, que 100% dos alunos têm acesso e têm estrutura para isso. E a gente sabe que não são todos os estudantes que têm internet em casa, que têm um rádio, que têm uma TV, que têm um celular, que a gente sabe que não são as mesmas condições. A gente tem mais aí, no nosso estado, mais de 30% dos alunos não têm acesso à internet. Então, é algo muito complicado, que é o que vive, né, esse governo de fake news, de mentiras e implantando algo que não é verdade. E aí a UPES vem, né, com essa campanha dando voz a esses estudantes que estão sendo invisibilizados. A gente já conseguiu atingir mais de 3 mil alunos. Mais de 3 mil alunos estão sendo questionados e a gente está, né, conversando, dialogando diariamente sobre como tem sido todo esse processo, como está em relação à saúde mental dos estudantes. Ontem, a gente teve uma live muito importante com o Hermes, que é o presidente da APP, que é o representante dos professores, né? Muito bem falada a Larissa aqui, falou que não são só os alunos que estão sendo afetados, os professores também estão sendo afetados. Uma classe que vem sendo muito afetada, porque como nós, estudantes, também tivemos que se readaptar a todo esse sistema, a aprender a mexer, porque a gente, né, a gente fala que tem muito acesso, tem internet e tudo mais, mas a gente não usa isso para o estudo, né? Então é muito complicado. E aí veio essa questão, né, nas novas plataformas, os professores também tiveram que se readaptar a todo esse sistema. Então tem a questão psicológica dos professores, essa readaptação, aprender a mexer no sistema. Então também está sendo complicado dos dois lados, né? Porque não teve esse questionamento, essa pergunta de que, como que vai ser? Porque foi um dia, vai ser isso, e foi num domingo, né? Teve ali, a gente vai implementar o sistema EAD, foi a votação, foi aprovado, e daí na segunda-feira já começou, iniciou os processos, os professores começaram a dar aula, e aí foi isso, e aí não teve um processo, né, de saber e entender como funciona tudo. Então, também tem esse outro lado, né? Esse outro lado que também vem sendo prejudicado. Mas voltando, a gente vem com essa campanha, vem dialogando, a gente está participando de vários comitês e vários conselhos que debatem sobre a juventude nesse momento, sobre tudo que viemos enfrentando, né? Que vamos enfrentar. Agora, a gente estava em campanha também pela aprovação do Fundeb permanente, do Fundeb com CAC. Porém, a gente viu novamente o Fundeb sendo adiado. Mais uma vez, o Fundeb hoje, vai entrar, né? Era para ser votado hoje, era foi adiado para terça-feira. Era para ser votado hoje, mas ele novamente foi adiado e agora ele vai ser votado na terça-feira. A gente não sabe ainda o horário, mas é para ser votado novamente na terça-feira. Mais uma vez, né, como disse, a gente está nesse momento muito complicado, mas a gente não pode parar de se reorganizar e de lutar, né? Porque se a gente não luta, esse governo aí vai passando por cima da gente, vai tentando sucatear, vai tentando tirar tudo o que nos é nosso por direito, né? Então, é muito triste que a votação do Fundeb foi adiada, mas que a gente não vai sair daqui, não vai... a luta nunca foi fácil, nunca vai ser, mas a gente vai continuar nessa luta em defesa do Fundeb. Mas já para finalizando,
é um pouquinho assim que a UPES, né, vem se organizando em meio a tudo isso, e agradecer de novo ao convite e parabenizar né, as torcidas organizadas. E vou falar, agora que eu lembrei aqui um pouquinho de algo muito absurdo que a gente pautou recentemente. A UPES, como disse, ela está inserida em várias comissões e vários comitês que debatem a questão do retorno às aulas presenciais nesse momento. E a gente está incluso numa comissão, né, que debate o protocolo de segurança do retorno às aulas presenciais. E a UPES já se posicionou várias vezes, sendo contrária ao retorno das aulas nesse momento, e já fica o questionamento para vocês também falarem um pouquinho do posicionamento das torcidas em relação ao retorno das aulas presenciais, que nós, quanto entidade, achamos absurdo e muito irresponsável a gente voltar nesse momento. Tendo isso, a gente participa desse comitê, que são várias entidades, representantes dos pais, representantes do Ministério Público, representantes dos professores, que estão pautando diariamente, né, quais são as necessidades, as medidas que precisam ser tomadas para o retorno às aulas presenciais. E a UPES pautou N situações, questão do transporte público, em relação ao distanciamento social, a como vamos garantir que os estudantes cheguem dentro da sala de aula, fiquem sentadinhos, não tirem a máscara, não toquem ninguém, porque a gente sabe, a gente está falando de jovens, né? A gente está falando de crianças, a gente está falando da juventude. Que eu vou usar um exemplo muito simples. Por exemplo, eu vou chegar lá, a gente vê, por exemplo, eu vou dar um grito, vou chamar meu amigo e falar: oi, tudo bem, fulano? Aí vai lá, abaixa a máscara, grita e coloca a máscara de novo. Aí, sei lá, tá com saudade do amigo, porque tem isso, né? Eu já vi pessoas falando disso. Tô com saudade, quero ver meu amigo, vai chegar, vai dar um abraço. E aí, para além de estar se expondo em risco, vai estar pondo em risco a vida dos professores, vai estar pondo em risco a vida dos familiares. Então, isso é muito prejudicial e muito preocupante. Mas aí, a gente se reuniu com a SED 2 vezes e levantamos todos esses apontamentos em relação ao calendário acadêmico, em relação a N situações, e ajudamos, entre aspas, na construção desses protocolos. A gente achava que estava ajudando, né? De repente, a SED marcou uma reunião com todas as entidades que compõem essa comissão e apresentou o protocolo de segurança. Um protocolo que ele não foi debatido, não foi finalizado, ele já não foi debatido, não foi apresentado, não foi enviado para as entidades. Ele só apareceu na reunião, tipo assim, isso, pronto. Ele apareceu, eles foram lendo, expondo e tudo mais, e foi aparecendo questionamentos e perguntas em relação a tudo isso, sobre vários apontamentos, né, que nós, quanto UPES, a gente fez e que não foi apresentado nesse protocolo de segurança. E aí eles apresentaram e falaram que encerraram as inscrições e falaram que era o único protocolo a ser seguido e tudo mais. 2 dias depois, eles enviaram o protocolo para a gente ver, e a gente chegou no mais absurdo possível e que aí representa todo o descaso que esse governo, que a SED, tem em relação à educação e tem em relação à vida dos estudantes. Ele tirava a responsabilidade da escola e do governo caso os estudantes fossem contaminados pelo Covid. Caso os estudantes fossem contaminados ou adquirissem isso dentro das escolas, eles tiravam a responsabilidade do governo. Então, e a gente sabe que é responsabilidade do governo nos dar educação, ter uma escola, a garantia da escola, a inserção dos alunos, né? E aí a gente viu, foi uma comoção muito grande, porque a gente viu e publicou nas nossas redes, já nos posicionamos contra isso, e foi uma comoção da população, dos pais, principalmente, né? Como assim nós vamos ser responsáveis por isso? E aí a gente publicou e tudo mais, e aí, né, o governo, com essa sujeirada toda, foi lá, editou o protocolo rapidamente, mandou pra gente de novo e foi e publicou nas suas redes que era fake news aquilo que a gente tinha publicado sobre o termo de responsabilidade. Então, assim, isso é extremamente grave, é extremamente preocupante e que a gente precisa pautar sempre, sabe? Que aí mostra o quão desamparados a gente está e o quão é o descaso com a educação que a gente vem enfrentando aqui no nosso estado. Mas, para finalizar, eu acho que é isso, assim, e de novo agradeço o espaço, e a gente tem muito tempo de live ainda, e eu vou contribuindo com algumas perguntas e apontamentos. Muito bem, Thaís. Não tem como contar a história da luta de resistência do povo brasileiro se não passar pela história do movimento estudantil, se não entender que o movimento estudantil tem contribuído para a história, né?
desde os anos 60, seja aqui no Brasil, seja lá na França, né, que foi maio de 68, lá na Europa, lá na França, onde o movimento estudantil acho que aparece no mundo, né, e mostra sua força. Aqui no Brasil nós tivemos a própria ditadura militar dos movimentos estudantis que saíram, os combatentes, os companheiros que foram até para luta armada contra o sistema opressor na época, que era o regime militar, e depois, nos anos 80, né, pelas diretas já, o movimento estudantil sempre presente. Lembro bem também do Fora Collor, movimento estudantil presente, que conseguiu derrubar um presidente sem a ajuda da Globo, sem a ajuda dos meios de comunicação, que se for ver na época eram notinhas pequenas, milhões de pessoas nas ruas, trabalhadores e estudantes, e a UNE estava lá, a União Nacional dos Estudantes, e a notinha que saía no Globo, quem tiver essa curiosidade, entra na biblioteca, quando abrir as bibliotecas de volta, e pega os jornais. 3 meses do impeachment do Collor, grandes manifestações de rua, puxadas pela UNE, pelas caras pintadas, e as notas de rodapé. Até o momento que daí a mídia entrou, como já era quase que o governo Collor estava caindo. Então, ou seja, a contribuição dos estudantes e do movimento estudantil é fantástico para a luta do povo no Brasil em geral, no mundo, né? Eu quero dizer que em Curitiba, em momentos que a gente vive hoje, principalmente na nossa capital, que é considerada a capital brasileira do fascismo, do proto-fascismo, na verdade é um fascismo bem descaracterizado, bem medíocre, que não é que exista fascismo melhor, mas mal e porcamente os fascistas ainda defendiam o Estado, né? No Brasil, esse arremedo de fascismo é um fascismo rastaquera, né, onde o Estado para eles não funciona, os militares são uns medíocres que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, onde vende-se, que isso nem é o problema, bater continência eu bateria para a China, para outro país também, para a Venezuela, para Cuba, até para a Coreia do Norte. Pelo menos lá eles defendem a sua pátria, defendem o seu povo. Agora os militares aqui no Brasil, além de entregarem, sucatearem, né, as nossas empresas públicas, ainda vendem para o patrimônio lá para fora, que é próprio da política neoliberal do Guedes. Mas eu quero dizer o seguinte, nós tivemos essa semana também uma exposição de faixas lá no Couto Pereira, do movimento nazista que está se formando, e aliás, sempre teve nas torcidas organizadas, mas tem aparecido com mais, não sei se a gente está descobrindo esse povo aí, ou a gente estava adormecido sem observar esse pessoal se posicionando. Nós temos o Cadro, que fez parte da Império Alviverde, da torcida organizada da Império. Eu fui da Mancha Verde no começo dos anos 2000. Nós temos um ex-integrante aí, que é da Império Alviverde, e sabe muito bem que existe esse pessoal neofascistinha nas torcidas organizadas. Então, ou seja, é uma luta nossa também para denunciar, para fazer esse levantamento e observar quem é que são os caras aí que ainda levantam bandeira ou fazem apologia ao nazismo no Brasil, mais especificamente em Curitiba. Então, vamos passar a bola para o nosso Luiz Cado. O Cado, ele é coordenador do coletivo de torcedores Coxa Comunas e vai fazer também um questionamento para o pessoal nosso da UP e da UFES. Por favor, Cado. Mais uma vez, obrigado, Maia. Mais uma vez, boa noite a todas e todos. É uma honra estar presente nessa live com vocês aí. Gostaria de falar um pouquinho do Coxa Comunas. O Coxa Comunas é um movimento, um coletivo de torcedores de esquerda do Curitiba, um coletivo antifascista que luta a favor da democracia, sempre. As torcidas organizadas, que o pessoal, eu não sei se o pessoal conhece um pouco do mundo das torcidas organizadas, mas as torcidas organizadas sempre foram discriminadas pela mídia ou por meios de comunicação, e esse papel que nós estamos fazendo agora é muito importante, e todos aqueles que estão nos acompanhando, eu peço que compartilhem com seus amigos aí, porque a mídia tradicional não vai dar esse espaço para as torcidas conversarem. Inclusive, hoje faz 25 anos, para quem não sabe, da Batalha do Pacaembu, que foi um marco das torcidas organizadas, porque houve uma guerra dentro de campo, torcedores do São Paulo e do Palmeiras invadiram o campo após um jogo,
e se degladiaram, tem cenas, né, terríveis e muitas pessoas se machucaram. Muitos especialistas dizem que foi até incrível, porque morreu uma pessoa. Dizem que a batalha foi tão grande, havia tantas pessoas brigando, que foi impressionante que teve apenas uma pessoa que morreu. E isso foi um marco nas torcidas organizadas, porque as batalhas entre as torcidas, as brigas, se acirraram no final da década de 80 e no início da década de 90. E hoje faz 25 anos dessa briga histórica, porque a partir desse dia as torcidas organizadas foram extintas dos estádios de futebol, principalmente no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é meio que uma referência para o Brasil todo, né? E acaba influenciando todas as outras torcidas. Foi tirado o nosso direito de poder ter bandeiras, poder ter luzes, e nós ficamos muitos anos sem poder entrar nos estádios com uma camiseta da nossa torcida, ou entoar cânticos, ou baterias, e toda a festa. Essa semana nós tivemos uma reunião no Congresso Nacional sobre a volta do Campeonato Brasileiro. E nós tivemos dirigentes de grandes clubes, como Flamengo, Corinthians, tivemos um representante da CBF, tivemos médicos falando, por sorte, nós tivemos o Alex Minduim, que é da Anatorg, que é representante da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que se não fosse ele, nós não teríamos voz, né, nesse dia, porque todas as pessoas eram a favor da volta do Campeonato Brasileiro. E todos diziam que não tem problema, que nós não vai influenciar, mas nós sabemos que a volta do Campeonato Brasileiro, como foi a volta do Campeonato Paranaense antes, só teve alguns motivos. Primeiro motivo, lucro. Segundo motivo, lucro. Terceiro motivo, lucro. E o último motivo, pão e circo. Eles influenciaram a população brasileira, deixaram solto o campeonato, a volta do futebol, para enganar o povo brasileiro, quando as pessoas começaram a se revoltar e começaram a ver que esse governo estava realmente com más influências. Mas, a princípio, a grande parte da maioria das torcidas organizadas já se mostrou contra a volta do futebol. Mesmo assim, os dirigentes dos clubes, pensando no seu lucro, decidiram retornar ao Campeonato Brasileiro. Mas, para eles, é indiferente, porque essas pessoas, para quem já frequenta estádio ou para quem conhece um pouco de futebol, sabe que essas pessoas que estavam no Congresso falando a favor da volta do Campeonato Brasileiro nunca foram torcedores. Essas pessoas que dizem que o Campeonato Brasileiro vai voltar e que não vai ter influência nenhuma na população brasileira, que as pessoas ficarão em suas casas e que todo mundo vai se cuidar, essas pessoas nunca conheceram futebol, essas pessoas nunca foram torcedoras de verdade. Porque, pense bem, nós não podemos ser hipócrita. A gente sabe que o dia que o nosso clube joga, e que se tem um jogo importante ou é um clássico, você vai sair e as pessoas se reúnem. Eles não pensam que a periferia, que o pessoal mais pobre vai se reunir para assistir o jogo, porque eles nunca foram torcedores, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é a sensação de assistir um jogo, eles não sabem qual é a sensação, eles não sabem que uma torcida organizada, num jogo importante, no domingo, num clássico, começa a se preparar na sexta-feira. O jogo para a torcida organizada começa na sexta. Começa a preparar seus fogos, suas luzes, começam a preparar suas bandeiras, suas faixas. Eles não sabem o que é isso, porque eles nunca foram torcedores. Como você vai dizer para os torcedores organizados o que eles têm que fazer, se você nunca foi torcedor, você não sabe. Você não sabe como que é. Você está com seus amigos e você vai de máscara, você usa álcool em gel. Mas aí, a partir da terceira cerveja, você acha mesmo
que se o teu clube fazer um gol, você não vai abraçar o teu amigo? Como vocês bem falaram, você acha que as crianças, quando voltarem às aulas, isso daí é o total desrespeito com os professores do ensino público, principalmente o ensino médio, o ensino fundamental, é não conhecer uma sala de aula, sabe? Quem nunca frequentou uma escola pública não sabe. A minha vida toda, eu fui de escola pública, eu sei como é que funciona. Você acha que você vai chegar numa sala de aulas e os estudantes, as crianças, 5, 6, 7, 8, 10 anos, não vão chegar lá, não vão ver seus amigos, não vão abraçar. Na hora do recreio, como que vai ser na hora do recreio? Você acha que eles não vão ter influência nenhuma? No estádio de futebol é a mesma coisa. Você acha que quando tiver um clássico, seu time fazer um gol, você tomar uma cerveja, você não vai abraçar seu amigo, você não vai tirar sua máscara? Quem fala isso não conhece futebol. Quem fala isso nunca foi num estádio, nunca sentou no cimento e ficou lá assistindo 90 minutos de futebol. Dirigentes dos clubes não sabem o que são isso, porque eles só pensam no lucro. Para eles, o que importa é o lucro. É o que o patrocinador vai pagar, é quanto o clube vai ganhar. É só isso que importa. Não importa a felicidade do torcedor, não importa a festa na arquibancada. Para eles, se o torcedor estiver sentado, mas ele pagar o ingresso, não tem problema. Porque tudo bem. Agora, para o torcedor que frequenta o estádio, que sabe quanto é bonita a festa de uma torcida organizada, quanto é bonito tá no estádio, seu clube faz um gol, é a festa que toda a torcida vai, se todo mundo tá junto, eles não sabem o que é isso. Então, o que eu queria falar era mesmo a minha revolta com o Campeonato Brasileiro. A gente tem representantes que não conhecem as suas torcidas, não conhecem o futebol brasileiro, não conhecem o seu povo. Nós temos representantes, aqui hoje nós temos estudantes, e nós temos representantes, o nosso governador, né, o Ratinho Júnior, já pretende fazer a volta das aulas. Como eu disse antes, não conhece uma sala de aula, não conhece uma escola pública, não sabe como funciona, não tem a menor ideia de como funciona um colégio. Os dirigentes do clube não sabem como funciona uma torcida organizada, não sabem como funciona a alegria do futebol brasileiro. O retorno às aulas e o retorno do Campeonato Brasileiro é um crime contra a população. Eu queria deixar aqui só a minha revolta e dizer um pouco sobre as torcidas, só sem me prolongar muito. As torcidas para o pessoal estudante, a Larissa e a Thaís, eu não sei se vocês conhecem um pouco sobre as torcidas organizadas, mas as torcidas sempre foram marginalizadas por conta de que a grande parte das torcidas são um povo periférico. A sua adesão de grande maioria de pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, e a gente é taxado pela mídia como violento. A gente é taxado como marginal, como bandidos. Sempre tem aquela frase famosa, bandidos travestidos de torcedores. Taxam as torcidas como violentas. Mas uma coisa que eu sempre digo, a sociedade é violenta. Nós temos 70 mil homicídios por ano. A gente briga no trânsito, a gente briga na fila do mercado, a gente briga na fila do banco, a gente briga na farmácia, a gente briga com o vizinho, a gente briga em relacionamentos. Existem brigas o tempo todo. Como você acha que um menino, que é um adolescente, muitas vezes, que não tem uma base estrutural, não tem uma base familiar, não tem um estudo, não tem um incentivo da comunidade onde ele mora, você acha que esse cara, esse rapaz, esse jovem, que em um momento em que ele encontra uma identidade, que ele tem um grupo de amigos que está junto com ele, e que ele vai defender aquele grupo de qualquer forma, quando ele encontrar um grupo rival, ele vai ser violento, porque a sociedade é violenta. E ele é ensinado a ser violento o tempo todo. Por isso eu digo, nosso papel aqui é politizar as torcidas. Porque uma frase que eu sempre digo em todas as lives que eu faço é: o dia que as torcidas organizadas forem politizadas, a gente consegue mudar o Brasil para melhor. Valeu, galera.
Bom, Cado já falou tudo, né, sobre a nossa revolta com relação ao retorno do futebol, e vocês estão com a mesma revolta com relação à volta às aulas, né, já fez esse paralelo. Eu queria passar para as perguntas que a gente tem para vocês já. E eu queria saber o que vocês acham, qual que é o prognóstico de vocês, o que vocês acham que vai acontecer no ano que vem com relação aos cortes gigantes no investimento da educação que o governo está pretendendo fazer. A gente sabe que os governos fascistas e totalitaristas, a ideia deles é justamente cortar a educação, porque um povo burro não se manifesta, um povo burro não se revolta. Eu queria saber o que vocês acham que vai suceder no ano que vem. Obrigada, Ana. Bom, eu acho que a gente costuma falar muito, né, dentro do movimento estudantil, qual é a universidade, porque, né, a gente é do movimento universitário, mas qual a universidade é a escola que a gente quer encontrar no pós-pandemia, né? O pedido de redução das mensalidades, o pedido de inclusão no ensino remoto, não é pensando só no agora e pensando só nos estudantes agora. É pensando no qual é as escolas, as universidades que a gente vai encontrar pós-pandemia. Vai ser uma universidade, uma escola esvaziada de estudantes, esvaziada de professores, esvaziada de ciência e tecnologia, ou vai ser aquela universidade combativa que a gente construiu ao longo de todos esses anos, né? Combativa e inclusiva. Então, quando a gente se depara com a situação dos cortes, é ainda mais desesperador, né? Porque a gente vai estar num cenário pós-pandêmico, onde as dificuldades vão ser gigantescas, as dificuldades vão estar postas pra gente, né? O novo normal, que a gente costuma dizer, porque a gente precisa entender que o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era antes, né? Então a gente vai ter que se readaptar aí com um novo normal, com as estruturas abaladas das universidades, do movimento, da classe estudantil como um todo, né? E ainda mais pensar nesses cortes que possivelmente, né, o governo pretende aí fazer. Em especial, a gente tendo aí em vista a indicação para o Ministério da Educação, né, essa rotatividade de ministros da educação que a gente vê, essa falta de responsabilidade, falta de seriedade com esse ministério, que cuida aí de todas as escolas e universidades do nosso país. Então, assim, é muito, muito visível, né, o desgaste do Ministério da Educação e a irresponsabilidade e o desprezo com todas as escolas universitárias do nosso país. Então, eu acho que a gente conseguiu se colocar muito bem ano passado com os tsunamis da educação, né, que foram contra aí os cortes, né, movimentamos estudantes que nunca tinham falado antes sobre o movimento estudantil e sobre se envolvido com as manifestações e principalmente com a política, e foram para as ruas aí para enfrentar os cortes. E a gente se depara aí, mas, né, a gente tem esse diferencial, que ano passado a gente estava manifestando naqueles moldes que a gente manifesta há anos, né, há 80, 100 anos que a juventude se manifesta dessa forma. E agora não, agora a gente vai ter que se reinventar aí e pensar em como combater esse desafio. Mas também a gente entende que a gente precisa ir um passo de cada vez, né? Primeiro combater os ataques que a gente sofre agora, para depois conseguir respirar e ganhar gás, movimentar a galera para combater aí esses possíveis cortes, né? Mas já pensando nisso, assim, acho que é uma pergunta muito, muito, muito boa, muito bem colocada, porque a gente precisa pensar nisso. Se eles estão tendo esse descaso com a educação nesse momento tão delicado, imagina quando isso passar, né? Então acho que é muito nesse sentido. E complementando um pouco do que a Larissa falou, né? No pós-pandemia, a gente vai ter que lidar também com a questão da evasão escolar. Porque a gente sabe que em relação às universidades privadas, em relação às escolas privadas, está ocorrendo uma grande evasão escolar, mas para além também, né, das escolas estaduais. E aí, quando a gente fala, né, dos grandes sucateamentos que vão acontecer, é por isso que é tão importante hoje a gente lutar, mesmo estando dentro de casa, que a gente faça pressão e ocupe as redes sociais falando sobre o Fundeb, falando sobre como é importante a gente garantir que em 2021 a gente tem escola, que a gente tem estrutura, porque eu acho que é através da educação que a gente consegue combater todas essas ondas neofascistas, todos esses grandes ataques que a gente vê construído. Através da educação, a gente consegue fazer com que o povo se atente a tudo isso e que juntos a gente consiga combater tudo isso, que tudo que vamos enfrentar, né, no pós-pandemia e que estamos enfrentando agora,
Então, eu acho que é muito disso do que a Larissa falou, a UPES, né, eu se contemplo muito com o que a Larissa falou em relação ao pós-pandemia. E eu acho que ano passado a gente teve um ano inteiro de muita luta, né? Um ano inteiro nas ruas, um ano inteiro lutando contra todos os cateamentos, todos os cortes. E eu acho que ano que vem não vai ser diferente, como não está sendo agora, né? Todas as tentativas de sucatear a educação, a gente vem se posicionando, mesmo não podendo ir para as ruas agora, né? Se mantendo seguros, né? E valorizando em defesa da vida do povo, em defesa da vida dos estudantes, a gente se respeitando, né, os cuidados recomendados pela OMS, a gente fica em casa e se manifesta através disso, né? E eu acho que a gente não vai parar, eu acho que isso é tanto das torcidas também, quanto do movimento estudantil e da população como um todo, que a gente vai continuar se manifestando e lutando, né? Que sejamos à fronte a esse governo genocida, a esse governo que só tenta sucatear a educação, e que sejamos à frente, que vai garantir que os nossos direitos sejam, que a nossa voz seja ouvida, que os nossos direitos também sejam levados a sério, né? E que é isso, sabe? Eu acho que é um pouco disso tudo que a gente falou aqui, que mesmo com as tentativas de sucateamento, a gente vai continuar se manifestando, ocupando as ruas, ou o ano que vem, né? Espero que toda essa situação, que até lá a gente já tenha uma vacina e que a gente possa voltar a ocupar as ruas. É isso aí. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte: nós, como torcidas organizadas, esse movimento começou pelo movimento nacional Somos Democracia, que é um movimento que nasceu lá em São Paulo. Eles que deram combustível para as torcidas organizadas de esquerda saírem às ruas. Obviamente que quando a gente fala sair às ruas, é respeitando, claro, todos os protocolos de segurança sanitárias que, né, a OMS e a ciência têm determinado. A gente, quando vai e tem ido, já fomos nesses últimos 2 meses, 2 vezes, pelo menos uma vez ao mês, e essas torcidas puxadas pelo Somos Democracia têm saído às ruas, né? Com máscaras, o pessoal com óculos e com luvas, simbolicamente tem feito essa exposição de alguns membros nossos, às vezes colocando até em risco a própria saúde, para fazer esse contraponto que é necessário também. Nós estamos preparando o ato do 7 de setembro, né, que a gente vai fazer lá nas escadarias do Largo São Francisco, no Lago da Ordem, o próximo manifesto de torcidas organizadas de esquerda contra o Bolsonaro. Então, obviamente, que vai um número pequeno, reduzido, muitas vezes os fascistinhas, os bolsominions dizem, só tem meia dúzia, e obviamente, só vai, talvez não meia dúzia, mas que vai uns 50, que vão uns 50, vão sim, com faixas e tudo mais, para denunciar. A gente não pode deixar de estar nas ruas, seguindo todos esses protocolos, para fazer esse enfrentamento. É o que faz ainda com que a esquerda possa... A gente entende que existe esse refluxo, né, dos movimentos sociais, como a gente repetindo, pela pandemia, mas a gente vai fazer essa luta também nas ruas. Temos também uma ação, né, isso o Cado depois vai falar, a gente pode lembrar também, do ato que a gente vai fazer de distribuição de marmitas e de roupas e de agasalhos no próximo domingo lá em Campo Magro, uma grande comunidade de povo carente lá, e esse movimento Somos Democracia, da qual as torcidas aqui no Paraná fazem parte, vão estar presentes também. Ou seja, é a luta que faz com que a gente possa ir nas ruas em tempos difíceis, né, como esse. Eu quero passar então para a nossa companheira Daniele, também é integrante do movimento organizado curitibano, e ela vai fazer as suas considerações e uma pergunta para o nosso pessoal aí da UPUPES. Daniele, por favor. Obrigada, Maia. Boa noite a todos e aos colegas que estão assistindo. A gente vê um panorama estranhamente bizarro diante da educação de um governo totalmente nefasto, tanto estadual, municipal, principalmente, que esse ano a gente tem eleições municipais que estão ocorrendo aí, e provavelmente pelo histórico a gente vai eleger ainda mais uma corrente neofascista sucateada dos anos 90, né? Eu queria fazer uma pergunta, traçar um panorama para as meninas, que em 2016 a gente teve
forte andamento da movimentação estudantil dos secundaristas, as ocupações ocorreram inspiradas no movimento chileno, foi até maior do que o próprio movimento chileno dos pinguins. E o panorama, a perspectiva daquela época, a gente pensava, refletia e olhava que achava que estava já no fim do túnel, no fim do abismo. Só que a gente não estava nem no começo, né? A gente começou a descer a rampa agora. Com a PEC 95, que limita os gastos tanto da saúde quanto da educação, enfim, sociais também. E que em 2016 teve esse ato assim, muito simbólico, tanto na união dos estudantes, tanto universitários, secundaristas, quanto o corpo docente também estava presente, e também os técnicos e servidores, né? Pensando agora, né, no sucateamento 2020, qual que é 2021 e por aí, qual que vai ser o propósito de tentar essa dinâmica de voltar a ter essas relações? Porque parece que teve uma lacuna após o movimento de 2016, que foi se apaziguando um pouco. Obrigada. Obrigada. Thaís? Bom, Thaís? eu acho que... Beleza. Eu acho que não existe uma lacuna, né? Porque quem ocupou as escolas estava nas ruas ano passado. A gente costuma dizer que foram os estudantes secundaristas que hoje estão nas universidades ou estão aí no fim do ensino médio que estavam nas ruas ano passado. E a gente conseguiu movimentar tsunamis que levou milhões às ruas, né? Da mesma forma que a gente ocupou só no estado do Paraná mais de 800 escolas, né? Com os estudantes secundaristas. Então, eu acho que as formas de lutas foram diferentes, né? A gente não teve mais condições de construir ocupações, porque nós que vivemos as ocupações sabemos que é um processo muito desgastante, um processo de uma construção ampla e difícil, de muito, muito embate, né? Seja com os diretores, com os reitores, ou com a sociedade no geral, né? Que muitos foram contra as ocupações e denunciaram, negligenciaram as ocupações. Então foi um processo muito complicado, muito vitorioso e muito bonito, assim, a gente fala com orgulho, ocupamos as escolas e as universidades, mas quem viveu sabe o quão difícil foi passar dias lá dormindo, limpando, comendo dentro de uma instituição. A Thaís, por exemplo, né, ocupou as escolas com 12, 13 anos. 13. Eu sou fruto das ocupações, né? Então, eu que ocupei minha escola em 2016, ano passado fui para as ruas em defesa dos institutos federais, contra o escateamento da educação. Então, assim como a Larissa, eu acho que não existiu uma lacuna, mas sim uma reorganização na nossa forma de manifestação, né? A gente sempre esteve, sempre estará na luta em defesa da educação, né? Ano passado foi exemplo disso, foram milhões de estudantes, de trabalhadores, de professores nas ruas em defesa da educação. Eu acho que isso mostra cada vez mais a nossa luta, né? Que a gente não para. Mas da mesma forma que você disse, né? Que eu até falei que era só a ponta do iceberg. A gente nem sabia o monstro de gelo que a gente ia ter que enfrentar, né? Quem pedia fora Temer, hoje assim, ó, o Temer era o menor dos nossos problemas. Sim. Mas realmente, assim, como a pergunta anterior deixou a gente aqui até com uma pulguinha atrás da orelha, vai ser uma enorme dificuldade, né? Reorganizar esses estudantes. Até porque a gente passou por um processo de congressos online agora com a UPES e a UBS, e a gente precisa entender que não vai ser rápido voltar a aglomerar as pessoas, né? Os secundaristas em especial, os pais não vão permitir que eles vão para viagens longas e que aglomerar. A gente, né, quando faz congresso de entidade estudantil, junta 15, 20, 25 mil pessoas. Então a gente entende que não vai ser tão fácil voltar a militar e a ser organizada aos moldes antigos, né? Acho que agora a gente vem conseguindo dar conta do recado, aí transferindo nossas lutas para os métodos digitais, assim, a gente vem dando muita conta de formar nossa galera. A gente tá conseguindo dar curso, tá conseguindo dialogar com as pessoas, politizar a nossa juventude, politizar o jovem estudante, e mais do que isso, organizar as entidades de uma forma que a gente não conseguiu antes, né? Chegar em mais lugares. Hoje a gente alcança, através da internet, o interior do Paraná. Então, isso está sendo uma qualidade. Acho que a gente precisa, em todo momento difícil que a gente vive, tentar retirar aí
alguma qualidade disso. E a gente está conseguindo juntar uma base muito gigantesca de estudantes que nunca foi possível antes. Então, acho que por mais que os desafios vão ser gigantescos quando a pandemia acabar, e em especial no ano que vem, a nossa base também vai ser gigantesca, assim, vão ser vários estudantes preparados aí para defender a educação. Acredito que um dos maiores exemplos disso, né, da nossa reorganização foi o adiamento do Enem, que foi uma comoção gigantesca nas redes sociais, foi uma mobilização gigante e que a gente conseguiu o adiamento do Enem. Por mais, né, que depois que a gente não conseguiu a data para maio, mas a gente conseguiu com que ele fosse adiado. A gente conseguiu essa grande vitória e essa grande derrota. E vamos conseguir o Fundeb. E essa grande derrota para o governo Bolsonaro, né? Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim da nossa live. Eu quero só que o pessoal faça a sua despedida, todo o nosso pessoal, ali 30 segundos para cada um, nesses minutos finais também. A Larissa e a Thaís vão falar nesses 30 segundos cada um, já agradecendo, mas no final a gente dá um recadinho também. O Cado também já vai lembrar, o Luiz Cado, do ato de domingo. Mas é isso aí. Vamos lá, Cado, depois a Daniele, a Najara e as meninas. E depois a gente encerra por aí. Só lembrando a todos, o Somos Democracia já fez o seu ato solidário na semana passada, na sexta-feira. Fizemos 100 marmitas e saímos ali do sítio cercado, entregando para moradores de rua, fomos até o centro de Curitiba, fomos entregando marmitas, uma noite fria curitibana, e um conselho pessoal que eu dou é: quem nunca fez nenhum tipo de ato solidário, faça. Ajude as pessoas, porque, cara, foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. A gente começou entregando marmitas e a gente não tinha esse pensamento, assim, né? E muitos, cara, eram moradores de rua e as pessoas vinham pra gente e falavam assim: poxa, não tem um pra minha mulher, ela tá sozinha em casa. Aí a gente encontrou um rapaz, ele tava pegando água num bueiro, assim, e a gente: e aí, irmão? Tu jantou já e tal? Eram umas 9, 10 horas da noite. E ele falou: não jantei e tal. Daí ele falou: tá a fim de jantar? Aí pega uma marmita aqui. Aí o cara olhou assim e falou: não tem uma pra minha mulher? Aí a gente: claro, pega aqui pra ela. Aí ele falou: eu moro aqui. Ele era embaixo do viaduto, assim: eu moro aqui e tal. Eu tô pegando água porque ela lavou roupa e eu vou enxaguar pra ela agora aqui, tô pegando água pra ela. E, cara, e você vê, assim, esse carinho que as pessoas têm, mesmo tendo tão pouco, e você vê essa solidariedade das pessoas, assim, e não era só a gente que estava entregando, tinham mais pessoas. A gente acabou encontrando um carro, dando marmita pra galera também e tal, né? A gente não foi os únicos. E uma hora a gente chegou ali do lado do mercado municipal e tinha muita gente. Aí a gente, aqui, né, e tal, começamos a dar as marmitas para as pessoas. E daí muitas moradores de rua olhavam pra gente e falavam: não, a gente já comeu, dá pro fulano ali, que fulano não comeu ainda. Aí eu assim, né, parava e olhava e pensava: poxa, o cara, né, passa por uma dificuldade, tá frio, o cara não tem onde morar. O cara podia pegar a marmita, guardar e comer mais tarde, ou comer amanhã. Mas não. Cara, ele estava com dificuldade na rua, e mesmo assim, ele ainda olhava e pensava no amigo dele que também está na rua. Então ele falava assim: cara, eu vou deixar de comer, mas eu vou com meu amigo. E ele dizia. E então, quem nunca fez nenhum tipo de ato assim, eu acho que vale muito a pena. E lembrando a todos aí que domingo agora nós vamos estar junto com o Somos Democracia na ocupação Nova Esperança. São pessoas que estão desabrigadas por conta da pandemia, foram despejadas, e vamos estar lá ajudando.
Quem quiser participar, entre em contato, vai ser muito bacana. Valeu. Valeu, Cado. Obrigado, minha camarada. Daniela, por favor, então, uns 30 segundos, suas considerações. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo e que esteve presente nesse debate, nessa discussão. Fazer a defesa da ciência, da educação pública, que só ela que vai trazer respostas para essa pandemia, para o combate à desigualdade social, ao combate ao fascismo. Principalmente a educação pública brasileira e a ciência, que é tão renegada assim, temos que lutar, é um trabalho diário, não se constrói do dia para a noite, vai muito choro, vai muita vontade de desistir, mas que no final a história, sabe, ela sempre nos mostra quem são os vencedores e quem acaba os vencidos, e esperamos que no futuro a gente possa derrotar toda essa onda fascista que temos no âmbito municipal, estadual e federal. Boa noite a todos. Obrigado, Daniele. Ana Valete, por favor. Ana? Ana, tá ouvindo, Ana? Vocês não estão ouvindo eu. Ana, você está ouvindo, Ana? Ana? Ela não está ouvindo. Bom, então, vamos passar para... Oi, Ana, está ouvindo o meu microfone que está desligado? Não. Não, o teu tá certo, mas acho que é ela que não está ouvindo. Então, tá, vamos passar para a Thaís e para a Larissa se despedirem, e no final a nossa Ana volta, se ela voltar, né? Então, Larissa, por favor, depois Thaís. Bom, queria agradecer aqui, né, a participação, Cado, Daniele, Ana, Maia. Para além disso, parabenizar e saudar todas as ações de vocês. Eu acho que nós, enquanto movimentos sociais organizados, precisamos entender que precisamos ficar em casa, precisamos seguir aí as recomendações, mas também pensar naqueles que não têm uma casa para ficar, pensar naqueles que não podem deixar de ir aos seus trabalhos, pensar na sociedade como um todo, né? Nós carregamos a história de defender os que mais precisam, defender o povo brasileiro, e não é dessa vez que nós vamos fazer isso, né? Então, nós também, né, temos projetos sociais aí durante a pandemia, então parabenizar a todos vocês e estender a saudação a todos aqueles que têm feito, né, trabalhos sociais, que têm ajudado aí a combater as dificuldades que todo mundo vem enfrentando junto nesse período. Então é isso, queria agradecer as perguntas, agradecer o convite, fiquei muito feliz por participar aqui hoje, um espaço novo pra gente, mas estamos aí abertos e dispostos a né, futuros eventos. Muito obrigada, gente, boa noite a todos que assistiram também. Obrigado, Larissa. Thaís. Então, gostaria primeiramente de agradecer novamente o espaço. Como disse no início, é um espaço muito importante de debate, de construção, que a gente precisa se inteirar, né, quanto movimentos, e entender, né? Eu não sabia tanto sobre as torcidas organizadas e hoje saí daqui como foi uma aula, então muito obrigada por essas contribuições, agregaram muito nesse debate, né? Eu acredito que é todo mundo que está assistindo. E, para finalizar, contem com a União Paranaense de Estudantes Secundaristas. Nós estamos juntos nessa luta em defesa do povo, em defesa da vida, em defesa da saúde, da educação, das escolas públicas. Então, que possamos ter muitas agendas aí, muitas lives como essas, muitos debates como esse. Então, é isso, contem comigo, contem com a UPES. Boa noite a todos e todas, boa noite a vocês também, obrigado pelo espaço e contem com a UPES. Maravilha. Olha, pessoal, eu quero agradecer, quero dizer também dizer da satisfação nossa, porque a gente sabe que, insistindo, né, o movimento estudantil é uma fábrica de forjar lideranças. Nós temos lá em Porto Alegre a nossa Manuela Dávila, que é exemplo bem real disso, né? Uma jovem que nasceu dentro das fileiras da juventude do partido que ela participava, o PCdoB, né, da UJS, União da Juventude Socialista. Depois ela vai para a UNE, lá ela se mostra uma grande camarada atuante e tal, e hoje é candidata a prefeita lá em Porto Alegre, disparada nas pesquisas lá no conglomerado da esquerda que está fechado com ela, o PT está apoiando lá a Manuela Dávila, os partidos de esquerdas todos navegam em torno dela, com os objetivos que ela traz, que é a luta pela justiça, pela soberania do país, como no caso lá da prefeitura,
tirando a fascistada que também lá embaixo incomoda aí muito. Então a gente quer agradecer, dizer que para nós foi uma honra e lembrar que o MOC, que é o nosso movimento organizado curitibano, que é um movimento político, social, cultural, né, de torcidas organizadas dentro do Curitiba Futebol Clube, mas trabalha sempre na amplitude do movimento, independente de torcedores e até extrapolando até as torcidas, os torcedores do Curitiba. Nós temos muitos companheiros que têm se somado a gente que falavam, eu nem torcia, nem gostava de futebol, eu quero estar com vocês. Eu era Curitiba, me afastei e quero voltar, porque vocês têm feito um debate político também, demonstrando que existe vida inteligente dentro do futebol, por mais que a gente pense, não, o pessoal é tudo desmiolado, é pessoal que segue uma orientação fascista ou de direita, não, tem gente no futebol, nas torcidas, que pensa, e esse é o pessoal que a gente tem procurado trazer para os debates. Então, só lembrar também que o nosso MOC, Movimento Organizado Curitibano, sempre faz uma referência à antiga MUC, que era o Movimento Unido Curitibano, que nasceu dentro do Curitiba Futebol Clube, em pleno anos de chumbo da ditadura militar, que tinha o punho cerrado, né, simbolizando a luta dos trabalhadores, que a MUC naquele período fazia, naqueles anos fazia, e a gente tenta resgatar também esses valores, né, da luta política e a luta social. Então, uma boa noite a todos, companheiros, e um grande abraço a todos. Até mais. Lá no alto de tantas glórias, brilhou um novo sol, clareando